Então, diga-me, por que a neutralidade mental ou o silêncio mental é obrigatório na vida? Isso é obrigatório, é imposição de Deus. É claro que somente pessoas já em certo estágio espiritual vão buscar esse silêncio mental. O resto vão ser tudo vítimas, como está sendo vítimas de si próprias, porque ficam correndo atrás dos sonhos, das metas, dos quereres, e isso tudo é causa negativa que vai trazer efeitos negativos. É a própria pessoa se tornando vítima de si própria. Então, não tem como fugir disso. Como você vai fugir das desgraças ou de ser vítima se você mesmo é vítima de você mesmo? Todo apegado é vítima de si próprio, porque usa de apego, de egoísmo, de ganância, de medo, de orgulho, de não sei o quê, e causa negativa, efeitos negativos. Então, não tem como escapar de jeito nenhum. Pode fazer o que for, pode até comprar ouro, mas vai ter as suas desgraças, com certeza. Então, esse silêncio mental é uma necessidade pelo qual todos devemos passar nesta vida ou nas próximas reencarnações. É melhor que consiga nesta vida, porque estamos vivendo nessa era de conturbações, e essa avalanche de conturbações vão levar muita gente. E essa neutralidade mental irá remover os obstáculos ilusórios impostos pelos quereres e não quereres dualistas, todas elas voltadas ao mundo inferior. Então, se você tem quereres, desejos, sonhos, aversão, medo, preocupação com relação ao mundo material, com relação ao seu trabalho, à sua finança, à sua família, seus filhos, etc., isso tudo vai causar essa ilusão e você não vai conseguir remover esses obstáculos, tá certo? Por isso que o silêncio mental vai sim remover todas essas ilusões, sofrimento, estresses e tudo isso, apegos, vai remover tudo isso. E aí nada nesse planeta, nesse mundo pode te atingir. Além do que, esse silêncio mental removerá as influências exteriores e inferiores da mente apegada. Então você nunca mais vai ser influenciado por nada, por nenhum acontecimento, por nenhuma notícia, por nenhum fato ou circunstância que possa ocorrer na sua vida, na família, na finança ou no próprio mundo. E uma vez a mente totalmente livre dessas dualidades dos quereres criado pelo ego, a mente fica preparada para as manifestações da alma e de Deus, que são absolutos, divinos, puros e eternos, e nada pode atingir. Então, você, por acaso, já está preparado para essas manifestações divinas e absolutas de Deus e da sua própria alma? Ou você já está em vias de estar preparado para essas manifestações, ou ainda está muito longe dessas manifestações divinas para a sua vida? Então, sempre tem tempo para a gente poder praticar com toda a sinceridade e deixar as vontades divinas fluírem, protegerem e divinizarem tudo na sua vida. Então, ao invés de deixar os quereres egoístas, dualistas do ego fluírem na sua mente, silencie a sua mente. E aí as vontades divinas de Deus vão fluir e divinizar e proteger absolutamente tudo de qualquer intempéries na vida. E saiba que não pode haver absolutamente nada escondido em algum canto da sua mente.
Se é para praticar o silêncio mental, é para praticar o silêncio mental total. Mas, se você está praticando isso, você vai notar que em algum cantinho lá da sua mente tem resquício dos quereres, dos sonhos, das vontades apegadas, egoístas e materialistas. Tem que eliminar absolutamente tudo. Digo isso porque os apegados e dualistas podem camuflar, esconder os seus desejos egoístas, gananciosos, orgulhosos, etc. Ele pode sim esconder de tudo e de todos, mas não vai conseguir esconder dele mesmo e de Deus e da própria alma. Mas as consequências dessas causas negativas escondidas em algum canto da sua mente serão sempre serão verdadeiras revelações das causas e das consequências negativas. Não adianta esconder. Uma hora essa negatividade vai aparecer sim. Portanto, não tente enganar a si e nem a Deus. Pratique a neutralidade mental diante de qualquer fato ou ocorrência na vida. E uma outra necessidade do silêncio mental é que, enquanto se tem os quereres dos desejos dualistas, o apegado sempre vai se identificar com esses quereres totalmente egoístas, orgulhosos, materialistas, possessivos, etc. Ele literalmente se identifica. Por exemplo, acontece alguma coisa, aí você fica preocupado, com medo, nervoso, estressado. Quer dizer, você se identificou, você assumiu que você é um medroso, um estressado, um orgulhoso, um arrogante, um prepotente, um dominador. Você se identifica. Como que você pode se identificar com o ego? Quando você se identifica com esses desejos, essas vontades, você está fortalecendo o ego, que não existe, que é criação das suas próprias dualidades, tá certo? Por isso que é preciso neutralizar para que você pare de se identificar como sendo esses seus quereres. Eu quero que meu filho seja assim, quero que a minha finança seja assim. Você se identifica com os desejos e com as aversões do ego. E aí não tem como se livrar dele. Por isso que somente o silêncio mental vai te livrar da sua identificação como sendo ego. Isto é, o apegado se identifica como sendo venenoso, maldoso, ilusório, inexistente. Por exemplo, eu realizei os meus sonhos. Espera aí, você quem? Você, ego, realizou os seus sonhos? Eu sou famoso, eu sou poderoso, tenho fama, tenho dinheiro, eu alcancei minhas metas, meus sonhos. Espera aí, quem que alcançou mesmo? Deus te colocou aqui te deu essa sua vida e colocou aqui nesse mundo para você conquistar o mundo inferior com egoísmo, com ganância? Claro que não. Claro que não. Ele te colocou aqui exatamente para fazer e cumprir com a sua responsabilidade oposta, se livrar do falso ego, se livrar das dualidades para descobrir o mundo absoluto, desapegado, que é o mundo de Deus. Por isso que está escrito lá, primeiro conquiste o reino de Deus. E muitos se autoconvencem que são pessoas boas, honestas, responsáveis, etc. Como que, se você se identifica com o ego, que é totalmente contrário à sua própria vida, que é um verdadeiro veneno contra a sua vida, como que você pode se considerar uma pessoa boa, honesta, responsável, etc.? Nunca. O ego é pura maldade. Por isso que tem que neutralizar
o ego. E aí você vai saber o que é a sua natureza divina, feita à imagem e semelhança de Deus. Então, não se engane pensando que você é uma pessoa boa, honesta, responsável, que cuida disso, daquilo, que faz serviço filantrópico, etc. Grande engano, pois no mundo dualista nada é bom, nada é certo, nada é sincero, nada é responsável. Tá certo? Não existe. Se existe, é puro convencimento mentiroso. Um puro convencimento mentiroso, que você está mentindo para você mesmo. Pois o ego oposto à realidade da alma e de Deus não pode possuir nada de bom ou divino. O ego é oposto à alma e Deus, então não pode ter nada de bom e de divino. Por isso que é preciso neutralizar os quereres. Ademais, lembre-se, Deus e o você alma são as causas, as razões, os motivos e o destino de todas as vidas. Você está aqui por causa do você alma. E o seu destino, e o destino de todas as vidas aqui é encontrar e se unir a Deus. É a manifestação da alma e de Deus na sua vida, e enquanto você está, o ego está tagarelando na sua mente, Deus nunca vai se manifestar, a alma nunca vai se manifestar. Por isso que é preciso o silêncio mental. Veja que Buda disse: não queiras nada desse mundo e serás eternamente feliz. Quer dizer, não queira nada, não queira nada, porque o querer é dualista e te afasta de Deus. Mas quando você para de querer, você silencia, neutraliza a sua mente e aí a manifestação divina ocorre naturalmente, automaticamente. Mas hoje, infelizmente, as pessoas estão vivendo sem nenhum propósito real e verdadeiro. Vivem só com motivos egoístas, materialistas e ilusionistas. Até parecem zumbis, verdadeiros zumbis ocupados e agitados, sofrendo e ignorantes das suas naturezas gloriosas e eternamente divinas. Você olha aí por aí, você sai na rua, vai para algum shopping, na feira, sei lá onde você vai, só vê zumbi. Só vê zumbi. Todo mundo trabalhando, aparentemente todo mundo feliz e tranquilo, mas por dentro com um monte de sofrimento e ignorância, porque são todos apegados. Isto é, vivem totalmente alienados de que são almas feitas à imagem e semelhança de Deus. E isso é lastimável. Como pode você feito à imagem e semelhança de Deus e vive feito um zumbi? Não sabe nem quem você realmente é. Na realidade, o que está ocorrendo nas vidas dos apegados e dos iludidos é que eles estão batalhando e guerreando contra a própria vida, contra si mesmos. Como que você pode batalhar e guerrear contra si mesmos? Eles acham que estão guerreando, lutando, batalhando honestamente, responsavelmente, pelo bem da família, isso e aquilo, mas, na verdade, eles estão guerreando contra si mesmos. Sim, estão lutando a favor do ego, dos seus quereres apegados, que, por sua vez, luta contra o despertar da alma divina, semelhante ao Criador. Quanto mais você luta pelos seus quereres e não quereres, mais você luta contra o despertar da alma. Você não permite o despertar da alma divina e a manifestação de Deus. Quer dizer, está lutando contra a própria vida. Isto é, luta para conquistar coisas do mundo inferior, com sentimento inferior, quando deveria deixar os valores divinos fluírem naturalmente e eternamente na sua mente e na sua vida.
inverte tudo. Luta e se curva para obedecer a esses quereres egoístas e materialistas, quando deveriam se curvar para obedecer e se harmonizar com as vontades de Deus. Faz tudo do oposto, tudo doido. O apegado luta para se escravizar e dominar os outros, dominar o mundo e os outros, o que é um contrassenso, uma total insensatez. Se escraviza e quer dominar. Caramba, peraí. Você pensa um pouco no que eu disse aqui, ó. Ele luta para se escravizar e luta para dominar. Cara, como que pode ser um escravo que quer dominar? Um escravo que quer controlar. Vê a sua... um exemplo clássico, né? Nada... Vê a sua situação de pai. Você se escraviza pelos seus quereres. Não, meu filho tem que ser assim, meu filho tem que ser aquilo. Você é um escravo dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus quereres egoístas e fica dominando a vida do próprio filho. Você não nota a insensatez nessa sua atitude? Você é dominado pelo ego, você é escravizado pelo ego e o ego quer mandar e dominar os outros. Não tem sentido isso. É o escravo querendo mandar no senhorio. É a mesma coisa. Quando eu deveria estar lutando para se libertar e ser a alma divina. Mas isso ele não faz. Ele luta pelos quereres e quer dominar, possuir, controlar. Luta a favor do ego, que te afasta de Deus e fica rezando para Deus para poder se aproximar de Deus. Como que pode? Você luta pelos quereres venenosos do ego, depois você vai lá rezar para se aproximar de Deus. Que inteligência é essa? Que falta de lógica. Falta de lógica. Na verdade, total burrice. Você luta a favor do ego, dos quereres do ego, depois você vai rezar para se aproximar de Deus, quando o ego é o que te afasta de Deus. Quando deveria optar pelo silêncio mental para se harmonizar e se unir com a própria alma e com Deus. Enfim, seja um perdedor para os olhos dos apegados e serás um vitorioso para os olhos de Deus. Tá certo? Pense, esse mundo e a sua existência temporária, nesse mundo criado, são meras sombras de Deus, são meros reflexos, sim, são meras sombras ilusórias e não reais. Aquilo que você é hoje, esse seu corpo, é uma mera sombra de Deus, um mero reflexo ilusório, temporal. Não é você, você é o alma, tá certo? Sem alma, você não tem corpo. E sem Deus, você não tem corpo e muito menos esse mundo material. Então perceba que o corpo, o mundo, essa sombra, não tem vida independente e separada do que é real, verdadeiro e que é a alma e Deus. Tá certo? Mas os apegados são aqueles que querem dar vida independente àquilo que é 100% dependente do real e da divina alma. Quer dizer, em outras palavras, o apegado quer independência. Quer ter independência financeira, social, familiar, quer ter independência de tudo. Ele quer a sua felicidade à sua moda. Ele quer a sua paz, a sua tranquilidade à sua moda. Quer a prosperidade à sua moda. Quando ele é 100% dependente.
Então, essa vida material e física dos apegados, apesar de ser totalmente dependente da alma de Deus, eles pensam que são dependentes dos seus quereres, das suas ações, dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas metas egoístas e materialistas. Como que você pode pensar que você é dependente, que a sua vida depende desses seus quereres egoístas, das suas ações, dos seus sonhos materialistas? Se a sua vida é 100% dependente da sua própria alma e de Deus. Mas não, o egoísta ele acha que ele é independente. Isto é, o corpo não pode existir sem a real alma divina, mas negam essa verdadeira e irrefutável verdade. Ele quer construir a sua vida através da sua inteligência, da sua habilidade, do seu conhecimento, da sua esperteza. Mas esse corpo que você acha que é independente é totalmente independente da própria alma e de Deus. Mas não se submete à alma e Deus, mas se submete ao ego. É uma loucura total. O pessoal tem mais 2 folhas aqui, mas eu vou parar, porque o tempo já passou das 9. A parte inicial foi um pouco extensa. Então fica para a próxima. Ou então um outro assunto na próxima. Tá bom, pessoal? Obrigado.